vamos falar de saúde. Tonteiras, mal-estar, perda da consciência por alguns instantes por causa da redução do fluxo de sangue no cérebro. Os desmaios podem ser resultado do excesso de ansiedade ou até mesmo problemas mais sérios, até no coração. Esse é um assunto para o cardiologista Marcos Bolívar. Vem para cá, doutor Marcos. Tudo bem, Bianca? Bom, eu desmaio de vez em quando, hein? É verdade. Tem que me preocupar? Os desmaios são mais comuns em mulheres, né? Existe uma situação chamada síndrome vasovagal ou desmaio comum, que é muito causado por ansiedade, por tensão. Essa tensão faz com que haja uma redução dos batimentos cardíacos e também da pressão arterial. Aí a pessoa cai. O desmaio, então, ou chamado de síncope na medicina, é a perda por alguns instantes da consciência, geralmente com queda, mas com rápida recuperação. O que acontece com a pessoa? Ela perde a consciência porque falta oxigenação, falta sangue no cérebro? O que acontece para a pessoa cair? Sim, o desmaio ou a síncope ocorre porque por algum tempo há uma diminuição do fluxo de sangue ao cérebro. O cérebro não pode ficar nenhum segundo sem a sua oxigenação, sem a sua circulação. Então, quando cai a pressão arterial ou quando caem assustadoramente os batimentos cardíacos e assim ocasiona a queda da pressão, então há também a diminuição da atividade cerebral, que pode ser causada por estresse, por ansiedade, mas também por muitas causas, tanto neurológicas como também causas cardíacas, cardiovasculares. O que a gente vê nas novelas, fulano tem um chilique, desmaiou, na verdade pode acontecer, não é pura e simplesmente um chilique, não. A pessoa com ansiedade pode levar então a um desmaio. Sim, o estresse é uma dessas causas. 1/3 dos desmaios são por essa causa, o chilique ou o desmaio emocional. Por isso, um pouco mais frequente nas mulheres, mas pode acontecer em homens também. Mas há outras causas que podem levar à diminuição dos batimentos e da pressão arterial. Entre eles, as arritmias cardíacas. Pessoas que têm um distúrbio do ritmo do coração pode fazer com que falte sangue ao cérebro e aí vem o desmaio. Bloqueios cardíacos, doenças outras como epilepsia também podem levar alterações até do fluxo de sangue e até hemorragias ou embolia pulmonar. E é diferente a tonteira, né, a pessoa ficar um pouquinho tonta, do desmaio em si. O desmaio é mais forte. O desmaio é quando a pessoa perde a consciência. A tontura ou a chamada pré-síncope ou lipotímia são situações em que não ocorre o desmaio, não ocorre a perda da consciência em si. A síncope, a pessoa tem que perder a consciência mesmo que por pequeno espaço de tempo. Eu tenho perguntinhas agora. Maria Silvia, do bairro de Contagem, ela está perguntando: sempre desmaio quando me levanto muito rápido da cama, na parte da manhã. Pode ser um problema com a pressão? Sim, ela tem razão. Isso é chamado de hipertensão ortostática, ou seja, a pessoa, ao se levantar, há uma modificação da pressão arterial que cai e com isso há realmente uma diminuição do fluxo para o cérebro. Isso ocorre principalmente em pessoas idosas. O idoso tem mais essa tendência de ter essa hipotensão ortostática. Pode acontecer também em diabéticos, em pessoas que tomam remédio para a pressão arterial, em outros distúrbios. Se isso está acontecendo frequentemente, é bom ir ao médico, ver se não tem algum medicamento que está causando esse problema e muitas vezes é só tomar o cuidado de, antes de se levantar, sentar um pouquinho para que haja uma acomodação do próprio organismo e depois se levantar. Ao levantar-se abruptamente, pode acontecer isso em muitas pessoas, principalmente nos idosos. Então a providência que a pessoa deve tomar é ficar quietinho um minutinho, né? Levantar-se, em vez de levantar subitamente, ou seja, sair da posição deitado para a posição em pé, a pessoa ficar sentado por algum tempo e depois se levantar. Isso a gente é uma recomendação frequente em pessoas idosas, em pessoas que tomam remédio de pressão ou que têm essas variações. Algumas pessoas podem ter variações bastante abruptas com a posição. E aquela história de botar sal na boca, isso funciona? Para levantar a pressão? Essa ideia de colocar sal na boca não é muito correta. Na verdade, o sal eleva a pressão, mas não momentaneamente. Naquele momento, colocar sal na boca não vai adiantar de nada. Nós sabemos que o sal eleva a pressão, mas eleva por um mecanismo de retenção de água, principalmente, de contração das paredes das artérias, que não acontece imediatamente. Quando a pessoa tem uma queda de pressão, uma hipotensão, e essa queda de pressão é causada, por exemplo, por uma desidratação, é melhor dar água, porque o sal faz o carreamento da água, ele retém água. Naquele momento imediato, dar água, quando a pessoa estiver acordada, é uma medida mais eficiente. Aumentar a pressão, isso? Bebendo mais água? Isso, uma situação frequente até de queda e de desmaio é, às vezes, a hipotensão causada por uma desidratação. Em períodos de muito calor, nós desidratamos e a desidratação leva à hipotensão. Então, devemos tomar líquido, né? Tomar água, substâncias como soro caseiro ou mesmo as substâncias isotônicas ou hipotônicas que podem hidratar e é melhor do que o sal puro.
Mais uma pergunta, Maria Cláudia, do bairro Pindorama, está perguntando. É verdade que desmaio é uma espécie de proteção do organismo? A pessoa desmaia para evitar um problema ainda maior no organismo? Não, isso não é verdade. O desmaio é sempre um desarranjo qualquer do sistema nervoso central, ou causado por um estresse, que é menos grave, ou causado por um grave problema, como nós falamos, as arritmias, uma embolia pulmonar, ou até mesmo uma hemorragia que faz com que haja uma queda grande da pressão arterial. São muitas as causas do desmaio, chamadas síncopes na medicina, e todo desmaio requer uma avaliação. Como eu falei, 1/3 desses desmaios vai envolver a esfera emocional, mas 2/3 podem estar relacionados a problemas sérios de saúde que precisam ser tratados. Uma pessoa que tem, por exemplo, um alentecimento do ritmo do coração pode necessitar, por exemplo, de um marca-passo. Uma pessoa que tem uma arritmia pode necessitar de um tratamento para isso, ou outras causas também. Felizmente, como eu falei, há casos em que é simplesmente o estresse e que adequações desse estresse podem trazer melhoria, mas sempre deve ser avaliado pelo médico a causa do desmaio. Então não é tipo uma válvula de escape, nada disso, não, né? Não tipo é. a pessoa, para ela não ter um derrame, ela desmaia, não é isso? Não, não é. Inclusive o derrame cerebral e a própria isquemia cerebral, que é o derrame seco, o AVC isquêmico, podem se manifestar também como desmaio. Não é uma proteção, e sim um sinal de que tem alguma coisa que está desajustada. Gente, quem quiser conversar com o Dr. Marcos pode entrar em contato através do site, que é o institutodehipertensão.com.br ou no telefone também? 31 3281 1514. Bom, e lembrando, gente, que quem quiser conversar com a gente, tem o nosso site, www.band.com.br/mg, tem o ícone do Tudo de Bom, e é super fácil, porque você pode falar no Fale Conosco e mande sugestões que a gente vai trazer aqui para o Dr. Marcos e a gente vai discutir aqui no programa, não é isso? É verdade. Super obrigada, sem desmais, uma ótima semana. Sem desmais, né? Boa semana para todo mundo. Isso aí, super obrigada.